Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020, né? E mais uma palavra aí que Deus colocou no meu coração para vocês, meus amados, meus queridos, as pessoas que estão inscritas aí no canal, né? Quem quer aí tá revendo coisas que temos falado, né? Para sua edificação hoje, nós queremos compartilhar sobre duas experiências na vida de todo discípulo muito importante, experiências que todo discípulo tem que ter. Então, o título da nossa palavra hoje é Betel e Peniel. Duas experiências que todo discípulo tem que passar, tá, na sua vida. Duas experiências assim fantásticas e nós queremos falar sobre isso hoje. Então, em primeiro lugar, abre aí a tua Bíblia em 2 Coríntios 3, versículo 18, né, que todo mundo aí, quem está mais próximo de mim, sabe que é o texto, né, que eu me identifico bastante. E a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, por que eu gosto tanto desse texto? Né? Porque fala dessa nossa vida de transformação, de crescimento, tá? De sempre ir amadurecendo no Senhor. E aqui fala sobre essa transformação que é o quê? É de glória em glória, é de fé em fé, né? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Né? Então isso realmente é algo que mexe muito comigo, porque a gente sabe que nós estamos num processo de santificação, tá? De cada dia mais ser parecido com Jesus em tudo. Tá? Essa é a boa notícia, essa é a boa nova do Evangelho, que a vida eterna é aqui e agora, já começou. A palavra de Deus fala que vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Tá? E esse conhecer Jesus na vida de um discípulo é experiência atrás de experiência que nos leva cada dia mais a ser parecido com Jesus, como nós temos falado sempre. A amar como Jesus, ser manso e humilde como Jesus, a pregar ao mundo como Jesus, perdoar como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus. Né? E todas essas coisas, tá? É um processo que a gente vai adquirindo. Então, na tua vida hoje, como é que você está? Né? O que é que você tem passado? Eu quero então, quando fala de Betel e Peniel, né, a gente está falando de quê? Está falando de Jacó, né? E a palavra de Deus mostra, né, que coisa tremenda Jacó, né? O Jacó, quando ele saiu da casa dos pais dele, né, ele conhecia só o Deus do pai dele, gente. Ele não tinha tido nenhuma experiência com Deus ainda. E ele saiu dali, né, da parentela dele ali, sem saber o que ia encontrar. Né? Ele foi atrás de uma promessa, ele foi atrás de uma aliança que ele ouvia, né, que Deus tinha com o pai dele. Né? Ele creu naquilo tudo, mas ele não conhecia Deus. Muitas vezes nós vemos os nossos filhos, jovens dentro da igreja, reclamando, né? Ah, nunca tive experiência, nunca ouvi a voz de Deus. Tá? Jacó, ele se lançou em fé, tá? E correu atrás do que ele cria que Deus tinha para ele. Então, jovem, tá? Se lança em Deus. Tá? Procura ele. A Bíblia fala que quem procura vai achar. Tá? Então, ele está batendo, deixa ele entrar. Tá? Eu quero te encorajar hoje que você pode ter não apenas uma experiência com Deus, mas diversas experiências com Deus. É uma experiência como Jacó teve em Betel e depois como ele teve em Peniel. Tá? Então, isso é que você precisa crer no teu coração. Se lançar, ir atrás da promessa, ir atrás, crer no Senhor, tá? Da aliança que Ele tem contigo, tá? De se revelar a você, de fazer você realmente um discípulo dele, segundo o coração dele. Tá? O Senhor tem isso para você. E na experiência de Jacó, né, quando ele se lança então em fé, né, tá lá em Gênesis 28, versículo 10 a 22, aparece então essa primeira experiência de Jacó com Deus, que foi o seu primeiro encontro com Deus, né? Onde ele passa a vislumbrar esse Deus, né? Então aquela experiência que ele teve ali, né, de Gênesis 28, 10 a 22, nós vamos ler agora, tá? É a primeira experiência que é o quê? Betel. Tá? Então, né, Jacó se vislumbra com esse Deus, né? O Senhor quer te levar para essa experiência.
essa primeira experiência onde você, pela primeira vez, tá, você vai ter algo pessoal com o Senhor. Mas você tem que se lançar. Tá? Você tem que sair da tua inércia. Você tem que, né, prosseguir, tá, naquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus fala isso lá nessa historinha lá de Betel. Vamos ler Gênesis 28, 10 a 22. Fala assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Desperta, Jacó, do seu sono, disse. Olha aí, desperta do seu sono. Querido, desperta do seu sono. E disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então a gente vê aqui, queridos, que tremendo. Que coisa maravilhosa, né? A primeira experiência. Isso é que todos nós temos que buscar, o nosso Betel. É aquela primeira experiência com o Senhor, onde nós vamos, caramba, né? Eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Tá? Então, o Senhor está te chamando para essa experiência. Mas Jacó teve que fazer o que para ter essa primeira experiência? Teve que sair, né? Às cegas, né? Em fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, nós precisamos entender que essa fé em nosso coração, tá, é o que nós precisamos para prosseguirmos com o Senhor até o ponto de termos o nosso Betel, ou seja, a nossa primeira experiência marcante com o Senhor. Tá? O Senhor, Ele quer fazer isso. O Senhor, Ele quer se revelar. É muito tremendo quando nós lembramos em nossa vida o nosso Betel. É uma experiência única, é uma experiência que marca. Tá? Mas, queridos, nós não podemos ficar somente no Betel. Você que ainda não teve o teu Betel, você precisa procurar isso com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tá? Você precisa buscar isso dia e noite. Isso é muita comunhão com Deus. Isso é muito devocional. É muito alimento do Espírito, meios de graça. Palavra, oração, jejum, né? Comunhão com os irmãos, louvor e adoração, generosidade, todos os meios de graça que temos aprendido. Né? As coisas que você faz para se alimentar do Espírito. Tá? Você precisa buscar até você chegar e ter essa primeira experiência que é Betel. Então, Jacó não ficou somente nessa experiência. Lá em Gênesis 32, versículo 24 a 32, fala desse Peniel, né? Onde o anjo ali teve que pegar pesado com Jacó para ele entender. Tá? Então não é só aquele deslumbre inicial com o Senhor. Tá? Deus, ele vai de fé em fé e de glória em glória te dando revelação sobre Cristo, né?
tirando o eu de dentro de você, a independência, tirando a presença do pecado, né, a carne dominando, a lei do pecado e da morte, e colocando o quê? A lei do espírito e da vida. É um processo que o Senhor vai te dando outras experiências, além daquela primeira que você, né, deslumbrou-se com Deus. O Senhor tem outras experiências. Então você que já teve o teu Betel, eu quero dizer para você que o Senhor quer te trazer também para o Peniel. Tá? Então, está lá em Gênesis 32, versículos 24 a 32. Fala assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aleluia. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aleluia. Peniel, tá? Nem sempre se limita apenas a uma experiência só, tá? Mas com certeza, tá? Alguma delas, tá? Marcou a vida de um discípulo, assim como a Jacó, né? Assim como Jacó teve a sua marca, tá? Também temos vários Peniéis em nossa vida, de experiências que nos marcam, queridos, tá? E temos alguns exemplos, né? Jó, por exemplo, né? O Jó, ele teve lá a experiência dele, Betel, aonde, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Ele tinha uma experiência Betel. Mas onde é que foi a experiência Peniel, né? Agora meus olhos te veem. Estão entendendo? Então, na vida de todo discípulo, tá? Existem essas duas experiências que nós temos que buscar. O nosso Betel e os nossos Peniéis. Pedro, por exemplo, né? O Pedro estava ali, né? Lucas 5, né? Ali na pesca maravilhosa. Mostra ali Pedrão ali. Ele viu Jesus e ele falou o quê? Mestre. Né? Mestre. Ele tinha uma experiência com Jesus e tinha Jesus como mestre. Né? Jesus tinha curado a sogra dele. Eu imagino ali o Pedrão participando de todo lugar que Jesus ia, estava o Pedrão atrás. Né? Pedro estava ali, né, vendo os milagres de Jesus, vendo o ensinamento de Jesus, mas tinha Jesus como mestre. Aí teve a situação lá da pesca maravilhosa, que ele falou: sobre tua palavra lançarei o rede. Tinha tentado pescar a noite toda, não tinha conseguido. Aí foi, lançou, os barcos quase afundaram de tanto peixe que pescaram, e de repente ele teve uma revelação, e quando ele olha para Jesus, Jesus não era mais apenas o mestre. Aí ele fala o quê? Senhor. Está lá em Lucas 5, versículo 8, isso. No versículo 5 ele chama de mestre. No versículo 8, lá de Lucas 5, ele fala Senhor. Então tá aí as experiências, né? Betel e Peniel também do Pedro. Paulo a mesma coisa. Paulo a mesma coisa. O Paulo, quando ele cai e fica cego, lá em Atos 9, versículo 4, tá? Ele teve aquela experiência com o Senhor, tá? Que foi o Betel de Paulo. O Betel de Paulo foi ali, quando ele caiu, veio aquela luz, ele ficou cego, né? Quem és tu? Eu sou Jesus a que tu persegues, falando ali de Jesus e da igreja, tá? Que é uma coisa só. E Paulo teve aquela revelação. Paulo teve o Betel, mas ele teve o Peniel dele também. Né? Vários Peniéis ele teve na vida dele. E um deles principais, que eu quero deixar registrado aqui, foi quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que experiência maravilhosa. Paulo também teve. Ainda lá no Velho Testamento, Samuel. Né? Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, Samuel, Samuel, lá em 1 Samuel 3, tá? Ele teve ali o Betel dele. Tá? Mas depois, quando lá em 1 Samuel 4, quando a arca é levada pelos filisteus, aquela experiência, tá? O Samuel teve o seu Peniel. O Senhor, querido, se você nunca teve uma experiência com Deus, se você nunca ouviu a voz de Deus,
o Senhor quer te levar primeiro, tá, para o teu Betel. Se você já teve o teu Betel, se você lembra bem como é que foi a tua conversão, como o Senhor te tocou, né, como Ele te falou, como Ele colocou no teu coração, tá? Deus está te chamando agora para que você tenha os teus peniéis. Você precisa se renovar nessa experiência com Deus e não viver apenas de experiência passada ou uma experiência única no passado. Tá? É de fé em fé e é de glória em glória que a gente vai a cada dia sendo conformado segundo a imagem de Jesus, sendo cada dia mais parecido com Ele. Jacó teve a coxa marcada, né? Jó passou por tudo aquilo que passou. Paulo teve uma experiência inimaginável. E você? Né? Vai ser no amor ou vai ser na dor? Hã? Vai ser no amor ou vai ser na dor? Se alguém passou só por Betel, queridos, é um pouco perigoso. Né? Qualquer atrativo do mundo aí que passar vai tirar os teus olhos do foco. As pessoas não vivem de uma experiência só passada. Tá? Qualquer aí, as irmãs queridas aí, qualquer Brad Pitt que aparecer lá na tua escola, na tua faculdade, tá? Pode mexer contigo. Meninos, né? Qualquer, né, princesa dessa aí que aparecer falando com uma fala mansa com você, pode te desviar dos olhos. Como é que a gente vai permanecer firme? Como é que a gente vai perseverar até o fim? Tá? É com o nosso Betel lá, lembrando sempre daquele dia do Betel, mas é com nossos peniéis, amados. Tá? O Betel, ele tá ligado à tua conversão. O Peniel, à tua consagração. Tá? E a gente sabe que não é uma opção. Que conversão é consagração e que consagração é conversão. Tá? Tudo isso tem que estar envolvido. O teu Betel e o teu Peniel tem que estar ali envolvido. No Betel, tá? É um reconhecimento do teu estado de pecador. É um reconhecimento do teu pecado. Agora, em Peniel, é um entendimento e uma revelação, queridos, de Deus, da sua majestade, da sua soberania, da sua justiça, do seu amor e também da sua ira. É o ar que você respira. Né? Deus é o ar que você respira. Tá? Você precisa de uma experiência do Peniel para você entender isso. Lá em Betel, né? Pegando Mateus 7, 14, tá? Betel é o quê? Estreita é a porta, né? E Peniel, né? E apertado é o caminho. É o caminhar, né? Em Betel está mais ligado ao fruto do Espírito e o Peniel está mais ligado aos dons espirituais. Né? Nós temos que ter a plenitude, todo Betel e todo Peniel, todo fruto e todos os dons. Em Betel você encontra com o Senhor. Tá? Em Peniel você escolhe ser escravo de Deus. Né? Você recebe certeza da salvação. Em Betel, desculpa, a fé da porta. Né? Eu sou salvo pela morte de Cristo. Agora, em Peniel é o quê? Que fé que é? Eu sou salvo pela vida de Cristo. E a Bíblia fala que nós somos salvos pela morte, mas também pela vida de Cristo. É por isso que Betel está mais ligado à questão da justificação, enquanto Peniel é essa obra de santificação, esse caminho que nós estamos vivendo. Tá? Betel, tá? O que me encanta? É o que ele faz. Agora, em Peniel, o que me encanta? É o que ele é, amados. É o que ele é. Tá? Isso que nós temos falado tanto, tá? De erigir um altar ao Senhor, né? De colocar Jesus como centro de tudo, nossos encontros, nossa vida. Tá? E Betel, então, é receber o Espírito Santo e Peniel é ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, toda essa plenitude que a gente precisa. Ter a nosso Betel e ter o nosso Peniel. Eu não sei quantos lembram daquela palavra famosa do Marião sobre as 3 mesas. Né? E na primeira mesa que você é Deus te servindo, né? Você se converte, você senta na primeira mesa, é Deus te servindo, você só quer receber. Né? Você está ali sentado na mesa e Deus te servindo e você, poxa, que coisa maravilhosa esse negócio. Tá? Isso aí é o nosso Betel, é a nossa primeira mesa. Aí depois vem a segunda mesa que você se manca e você percebe que você precisa ajudar Deus a servir. Tá? Então é uma segunda mesa, é uma mesa intermediária, até você chegar na terceira mesa, tá? Que é onde você percebe que o Senhor é que tem que ser servido. Então você sai daquela mesa, bota o Senhor na mesa
e vai servir ao Senhor. Esse é o teu Peniel. É isso que o Senhor quer trazer para você. Esse entendimento, essa revelação, essa experiência. Nós que já passamos por Peniel, não podemos ter mais nada de Adão, queridos. Tá? Não podemos ter mais nada de Adão. Preguiça, gula, lazer, né? Preocupações com esse mundo, entretenimentos. Né? Isso tudo tem que ser uma coisa do passado. Não temos mais nada a ver. Nós que já passamos por Betel e que temos passado por Peniel, porque o Senhor começa a nos revelar, né? Como Paulo, né? Que se falava que era escravo. Tá? Que ele se fez escravo, ele foi, né? Aquilo que cativou ele se tornou cativo. Tá? Essa é a revelação que o Senhor quer te trazer, tá? Te dando, tá? Experiência, te dando o teu Peniel. Amém, amados? A Bíblia fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Tá? Fala, aprendei e não recebei. Né? Você não pede mansidão, por exemplo, tá? Como se fosse um dom. Tá? Você aprende. Tá? E nós temos que aprender através de nossas experiências. Assim como Jacó teve todos esses exemplos que eu dei hoje aqui, tá? Você precisa ter essa experiência. Você precisa sair da tua inércia. Você precisa dar um passo de fé. Tá? O Senhor se agrada da tua fé e vai se revelar a você. Se você já passou por Peniel na tua vida, não importa o que apareça na tua vida, você não vai desistir, amados. Você vai perseverar até o fim. Então você que está me ouvindo hoje aqui, tá? Se você nunca teve uma experiência com Deus, tá? Se você está ali no meio dos irmãos, tá? Amigo de Deus ali, amigo de Jesus, amigo da igreja, e você nunca teve, tá? O teu Betel, o Senhor está te chamando hoje para você entender, tá? A porta de entrada no reino dos céus, tá? O arrependimento, a mudança de mente, a mudança de atitude interior, deixar de ser independente, de querer resolver as coisas no teu braço, tá? E se tornar dependente do Senhor, deixar Jesus governar, tirar o eu do centro e colocar Jesus no centro. Tá? Esse que é o arrependimento, é o primeiro passo, é a entrada, a porta do reino. Tá? Você se arrepende. Depois você tem que ser batizado em Cristo. Você tem que morrer para você mesmo, morrer para o Adão, tá? E renascer em Cristo, nascer de novo em Cristo. Tá? Um milagre genético que acontece quando você vai às águas no batismo. Você passa a receber agora uma nova natureza, a natureza de Cristo em você, não mais de Adão. E você recebe o Espírito Santo, o poder de Deus para ser testemunha, para ser proclamador, tá? Para viver entre os irmãos, para usar os dons, para edificar e para crescer sempre, né? Não apenas no teu Betel, mas nos diversos Peniéis que o Senhor tem preparado para você. Tá? Você que já está aí no caminho de santificação, você que já passou pela justificação, você que se arrependeu, já foi para as águas, já foi cheio do Espírito Santo, o Senhor está falando com você, ó, o mundo está querendo te distrair. Satanás está querendo te distrair. Entretenimento, situações, tá? Você precisa continuar a buscar o Senhor de todo o teu coração, tá? Para que Ele proporcione Peniéis na tua vida, para que você realmente possa, com essas experiências, cada vez mais largar as coisas desse mundo, abandonar o teu eu, abandonar essas coisas da carne que satisfazem a carne, tá? E aprender como Paulo, tá? A se tornar cativo daquilo que te cativou. Tá? Isso que o Senhor está te chamando hoje. Seja cativo daquilo que te cativou. Deixe-se ser cativado por Jesus. Não viva para você mesmo, viva para o Senhor. Amém, amados? Vamos orar? Ó Senhor, Pai, eu não sei quem está assistindo, Pai, esse vídeo, quantas pessoas vão assistir, Senhor, quantos estão assistindo até aqui, até o final, mas eu oro, Senhor, por cada irmão, Pai, por cada Pai amigo, Senhor, que está assistindo, Pai, esse vídeo agora, Senhor. Pai, dá para eles agora, Senhor, o arrependimento. Dá para eles agora, Pai, a oportunidade de se lançarem em fé, Senhor, como Jacó, Pai, para que eles possam ter, Pai, aquela primeira experiência, Pai, para que eles possam ter o seu Betel, Pai, e que eles continuem, Senhor, Pai, no caminho, na santificação, cada dia sendo mais parecido contigo, Pai, para que eles tenham, Pai, diversos Peniéis, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, para que possamos, Pai, crer, Senhor,
que você é suficiente. Jesus, tu és suficiente. Sem ti, nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que possamos tomar essa decisão, Pai, de largar, Pai, esse mundo, de largar a nós mesmos, Pai, e nos entregar, Pai, por completo, Pai, plenamente, Senhor, a Jesus e a seu propósito eterno em nossas vidas. É o que eu oro hoje, no nome de Jesus. Amém, queridos? Um grande abraço, até a próxima.